O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Sétimo dia de batalha. Capítulo 81. Bhishma lidera exército, animando Duryodhana, dia seguinte de batalha. Sanjaya disse: então aqueles heróis, ó rei, que nutriam sentimentos de hostilidade uns pelos outros, se retiraram para suas tendas, seus corpos cobertos com sangue. Tendo descansado por um tempo em conformidade com a regra, e elogiando uns aos outros pelos feitos do dia, eles foram vistos novamente vestidos em armadura, desejosos de lutar. Então teu filho, ó rei, dominado pela ansiedade e coberto com sangue escorrendo de seus ferimentos, questionou o avô, dizendo: nossas tropas são ferozes e terríveis e carregam incontáveis estandartes. Elas estão, além disso, organizadas devidamente. Contudo os bravos e poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, tendo penetrado em nossa formação de combate e afligido e massacrado nossas tropas, escaparam ilesos. Confundindo a nós todos, eles têm ganhado grande renome em batalha. Bhima, além disso, penetrando em nossa ordem de batalha Makara, qual era forte como o raio, me afligiu com suas flechas terríveis, cada uma parecendo com a vara da morte. Vendo ele excitado com fúria, ó rei, eu fui privado de meus sentidos. Mesmo agora eu não posso recuperar minha paz de mente. Pela tua graça, ó tu que és firme em verdade, eu desejo obter a vitória e matar os filhos de Pandu. Assim endereçado por ele, o filho de grande alma de Ganga, aquele principal de todos os manejadores de armas, dotado de grande energia mental, compreendendo que Duryodhana estava possuído pela aflição, respondeu para ele, rindo naquele momento embora triste, dizendo: penetrando no exército deles com os maiores esforços e com toda a minha alma, ó príncipe, eu desejo te dar vitória e alegria. Por tua causa eu não dissimulo em absoluto. Aqueles que se tornaram os aliados dos Pandavas nessa batalha são ferozes e numerosos. Poderosos guerreiros em carros de grande renome, eles são extremamente corajosos e educados em armas. Incapazes de serem fatigados, eles vomitam sua ira. Nutrindo sentimentos de animosidade por ti, e cheios de bravura, eles não podem ser derrotados facilmente. Eu, no entanto, ó rei, lutarei contra aqueles heróis com toda a minha alma e sacrificando minha própria vida. Por tua causa, em batalha, ó tu de grande glória, minha própria vida hoje será arriscada temerariamente. Por tua causa eu consumiria todos os mundos com os celestiais e os daitias, sem falar dos teus inimigos aqui. Eu lutarei, ó rei, com aqueles Pandavas, e farei tudo o que é agradável para ti. Ouvindo essas palavras, Duryodhana ficou inspirado com grande confiança e seu coração estava cheio de deleite. E alegremente ele ordenou todas as tropas, e todos os reis, em seu exército dizendo: avancem. E conforme aquela ordem, ó rei, seu exército consistindo em carros, corcéis, soldados de infantaria, e elefantes, começou a avançar. E aquela grande tropa, ó rei, armada com diversos tipos de armas, estava muito alegre. E aquele teu exército, ó monarca, consistindo em elefantes, corcéis, e soldados de infantaria, no campo de batalha, parecia extremamente belo. E elefantes enormes, posicionados em grandes grupos, e habilmente excitados, pareciam resplandecentes sobre o campo por toda parte. E muitos combatentes nobres educados em diversas armas eram vistos no meio de tuas tropas. E a poeira, vermelha como o sol da manhã, erguida por aqueles carros e soldados de infantaria e elefantes e corcéis em grandes grupos conforme eles eram devidamente movidos sobre o campo, parecia bela, encobrindo os raios do sol. E os estandartes de muitas cores colocados sobre carros e elefantes, tremulando no ar e se movendo pelo firmamento, pareciam belos como lampejos de relâmpago em meio às nuvens.
E alto e ameaçador era o barulho feito pelo som dos arcos esticados pelos reis, parecendo o ribombar do oceano enquanto batido na era crita pelos deuses e os grandes Asuras. E aquele exército de teus filhos, parecendo tão orgulhoso, compondo-se de combatentes de diversas cores e formas, gritando tão ferozmente, e capaz de matar guerreiros hostis, então parecia com aquelas massas de nuvens que aparecem no fim do Yurga. Capítulo 82. Batalha. Herói versus herói. Arjuna confunde inimigos com a Indra. Sanjaya disse: ó o chefe dos Bharatas, o filho de Ganga, dirigindo-se novamente a teu filho que estava mergulhado em pensamentos, disse a ele essas palavras agradáveis: eu mesmo e Drona e Salya e Kritavarma da linhagem de Satyavata, e Asvatama e Vikarna e Bhagadatta e o filho de Suvala e Vinda e Anuvinda de Avanti, e Valika com os Valikas, e o poderoso rei dos Trikartas e o soberano invencível dos Magadas, Vryadvala o rei dos Kosalas, e Chitrazena e Vivingsati e muitos milhares de guerreiros em carros enfeitados com estandartes altos, um grande número de corcéis nascidos no país, bem montados por excelentes soldados de cavalaria, e muitos elefantes enfurecidos de tamanho grande com suco temporal saindo de suas bocas e bochechas, e muitos valentes soldados de infantaria, armados com diversas armas e nascidos em diversos reinos, estão todos preparados para lutar por tua causa. Esses, e muitos outros preparados por tua causa para sacrificar suas vidas, são, como eu penso, competentes para derrotar os próprios deuses em batalha. Eu devo, no entanto, sempre te falar, ó rei, o que é para o teu bem. Os Pandavas não podem ser vencidos pelos próprios deuses com Vasava. Eles têm Vasudeva como seu aliado e são iguais ao próprio Maindra em bravura. Com relação a mim mesmo, no entanto, eu sempre cumprirei tua ordem. Ou eu vencerei os Pandavas em batalha ou eles me vencerão. Dizendo essas palavras, o avô deu a ele uma erva excelente de grande eficácia para curar seus ferimentos. E com isso teu filho foi curado de suas feridas. Então ao amanhecer, quando o céu estava claro, o bravo Bhishma, aquele principal dos homens, bem versado em todas as espécies de formações de combate, ele mesmo dispôs suas tropas naquela formação de batalha chamada Mandala cheia de armas. E ela abundava com principais dos guerreiros e com elefantes e soldados de infantaria. E ela era cercada por todos os lados por muitos milhares de carros, e com grandes grupos de cavaleiros armados com espadas e lanças. Perto de cada elefante estavam colocados 7 carros, e perto de cada carro estavam colocados 7 cavaleiros. E atrás de cada cavaleiro estavam colocados 7 arqueiros, e atrás de cada arqueiro estavam 7 combatentes com escudos. E assim, ó rei, teu exército, organizado por poderosos guerreiros em carros, estava posicionado para a batalha feroz, protegido por Bhishma. E 10.000 cavalos, e o mesmo número de elefantes, e 10.000 carros, e teus filhos, todos equipados com armaduras, isto é, o heróico Chitrazena e outros, protegiam o avô. E era visto que Bhishma era protegido por aqueles guerreiros valentes, e aqueles mesmos príncipes de grande força, equipados em armaduras, eram por sua vez protegidos por ele. E Duryodhana equipado em armadura posicionado sobre seu carro no campo, e possuidor de toda a graça, parecia resplandecente como o próprio Sakra no céu. Então, ó Bharata, altos eram os gritos proferidos por teus filhos em ensurdecedor o estrépito de carros e o grande barulho de instrumentos musicais. Aquela imensa e impenetrável formação de batalha daquele matador de inimigos, isto é, os Dhartarashtras, na forma chamada Mandala, assim organizada por Bhishma, começou a proceder, de frente para o oeste. Incapaz de ser derrotada por inimigos, ela parecia bela em todos os pontos. Contemplando então a formação de combate chamada Mandala que era extremamente ameaçadora, o próprio rei Yudhishthira dispôs suas tropas na ordem de batalha chamada Vajra.
E quando as divisões estavam assim organizadas, guerreiros em carros e cavaleiros, colocados em seus próprios lugares, proferiram gritos leoninos. Acompanhados por suas respectivas tropas, os corajosos guerreiros de ambos os exércitos, bem versados em luta, e ansiosos pela batalha, procederam, desejosos de romper a formação de combate uns dos outros. E o filho de Bharadvaja procedeu contra o rei dos Matsyas, e seu filho Asvatama contra Sikandim. E o próprio rei Duryodhana avançou contra o filho de Prishata. E Nakula e Saareva avançaram contra o rei dos Madras. E Vinda e Anuvinda de Avanti procederam contra Iravati. E muitos reis juntos lutaram com Dhananjaya. E Bhimazena, se esforçando bastante, se opôs ao filho de Rídica em batalha. E possuidor de grande destreza, Abhimanyu filho de Arjuna, lutou em batalha, ó rei, contra os filhos Chitrasena e Vikarna, e Durmarshana. E o filho de Idinva, aquele príncipe dos Rakshasas, avançou contra aquele arqueiro poderoso, o soberano dos Pragjotishas, como um elefante enfurecido contra outro. E o Rakshasa Alanvusha, ó rei, estimulado pela ira, avançou em batalha contra o invencível Satyaki no meio de seus seguidores. E Borisravas, se esforçando muito, lutou com Drishtaketu. E Yudhishthira, o filho de Dharma, procedeu contra o rei Sruteyush. E Shekitana naquela batalha lutou contra Kripa. E outros entre os guerreiros Kuru, se esforçando vigorosamente, procederam contra aquele poderoso guerreiro em carro Bhima. E milhares de outros reis cercaram Dhananjaya, com dardos, lanças, flechas, maças, e cacetetes com ferrões em suas mãos. Então Arjuna, excitado com grande fúria, dirigindo-se a ele da linhagem de Vrishni, disse: Veja, ó Madhava, as tropas da Dhritarashtra em batalha, organizadas pelo filho de grande alma de Ganga, conhecedor de todos os tipos de formações de combate. Veja, ó Madhava, aqueles bravos guerreiros, incontáveis em número, e desejosos de lutar comigo. Veja, ó Keshava, o soberano dos Trigartas com seus irmãos. Hoje mesmo eu matarei eles todos, ó Janardana, diante de teus olhos, eles, ó o principal dos Yados, que, desejando lutar comigo, estão no campo. Dizendo essas palavras, o filho de Kunti, friccionando a corda de seu arco, derramou suas flechas sobre aquela multidão de reis. E aqueles grandes arqueiros também despejaram sobre ele chuvas grossas de flechas, como nuvens que enchem um lago com torrentes de chuva na estação chuvosa. E gritos altos foram ouvidos em teu exército, ó monarca, quando naquela batalha formidável os dois Krishnas foram vistos cobertos com chuvas grossas de flechas. E os deuses, os rishis celestes, e os Gandharvas com os Uragas, vendo os dois Krishnas naquele estado, estavam cheios de grande admiração. Então Arjuna, ó rei, cheio de ira, invocou a arma Indra. E então a destreza que nós vimos de Vijaya, parecia ser muito extraordinária, visto que aquelas chuvas de flechas disparadas por seus inimigos foi contida por suas miríades de flechas. E lá entre aqueles milhares de reis e corcéis e elefantes, não havia ninguém, ó rei, que não estivesse ferido. E outros, ó majestade, o filho de Prita perfurou, cada um com 2 ou 3 flechas. E enquanto estavam sendo assim atacados por Prita, eles procuraram a proteção de Bhishma, o filho de Santanu. Somente Bhishma então veio a ser o salvador daqueles guerreiros que eram como homens afundando no oceano insondável. E por causa daqueles guerreiros assim fugindo e se misturando com tuas tropas divididas, ó rei, estavam agitadas como o vasto oceano com uma tempestade. Capítulo 83. Drona mata Sanka. Sikandim luta com Asvatama. Sanjaya disse: E quando a batalha estava assim intensa e depois que Susarma tinha parado de lutar, e os outros guerreiros heróicos do exército Kuru tinham sido derrotados pelo filho de grande alma de Pandu, depois que,
De fato, teu exército, parecendo o verdadeiro oceano, tinha ficado rapidamente agitado e o filho de Ganga tinha procedido rapidamente contra o carro de Vijaya. Arjuna, o rei Duryodhana, vendo a destreza de Partha em batalha, foi rapidamente em direção àqueles reis, e dirigindo-se a eles como também ao heróico e poderoso Susarma posicionado em sua vanguarda, disse em meio a eles essas palavras, alegrando eles todos: Bhishma, o filho de Santanu, esse principal entre os Kurus, indiferente à sua própria vida, está desejoso de lutar com toda a sua alma contra Dhananjaya. Exercendo seu melhor, vocês todos, juntos, e acompanhados por suas tropas, protejam em batalha o avô da família de Bharata, que está procedendo contra o exército hostil. Dizendo: sim, todas aquelas divisões, pertencentes àqueles reis, ó monarca, procederam, seguindo o avô. Então o poderoso Bhishma, o filho de Santanu, avançando dessa maneira para a batalha, se aproximou rapidamente de Arjuna da linhagem de Bharata, que também estava indo em direção a ele, em seu carro muito resplandecente e grande, ao qual estavam unidos corcéis brancos e sobre o qual estava levantado seu estandarte portando um macaco feroz, e cujo estrépito parecia o ribombar profundo das nuvens. E teu exército inteiro, vendo Dhananjaya enfeitado com diadema, indo dessa maneira para a batalha, proferiram, por medo, muitas exclamações altas. E vendo Krishna, rédeas nas mãos, e parecendo com o sol do meio-dia em esplendor, tuas tropas não podiam fitá-lo. E assim também os Pandavas eram incapazes de olhar para o filho de Santanu Bhishma de cavalos brancos e arco branco e parecendo o planeta Shukra surgido no firmamento. E o último estava cercado por todos os lados pelos guerreiros de grande alma dos Trikartas, encabeçados por seu rei com seus irmãos e filhos, e por muitos outros poderosos guerreiros em carros. Enquanto isso, o filho de Bharadvaja perfurou com suas flechas aladas o rei dos Matsyas em batalha. E naquele combate ele cortou o estandarte do último com uma flecha, e seu arco também com outra. Então Virata, o comandante de uma grande divisão, deixando de lado aquele arco assim cortado, rapidamente pegou outro que era forte e capaz de aguentar uma grande tensão. E ele também pegou várias flechas brilhantes que pareciam cobras de veneno virulento. E ele perfurou Drona em retorno com 3 dessas e seus 4 corcéis com 4. E então ele perfurou o estandarte de Drona com uma flecha, e seu quadrigário com 5. E ele também perfurou o arco de Drona com uma flecha, e por tudo isso aquele touro entre os Brahmanas ficou furioso. Então Drona matou os corcéis de Virata com 8 flechas retas, e então o seu quadrigário, ó o chefe dos Bharatas, com uma flecha. Seu quadrigário tendo sido morto, Virata pulou de seu carro cujos corcéis também tinham sido mortos. E então aquele principal dos guerreiros em carros subiu rapidamente sobre o carro de Sanka seu filho. Então pai e filho, sobre o mesmo carro, começaram com grande força a resistir ao filho de Bharadvaja com uma chuva grossa de flechas. Então o poderoso filho de Bharadvaja, excitado com cólera, rapidamente atirou em Sanka naquele combate uma flecha parecendo uma cobra de veneno virulento. E aquela flecha, atravessando o peito de Sanka e bebendo seu sangue, caiu sobre a terra, molhada e coberta com sangue. Atingido por aquela flecha do filho de Bharadvaja, Sanka caiu rapidamente de seu carro, seu arco e flechas soltos de suas mãos na própria presença de seu pai. E vendo seu filho morto, Virata fugiu por medo, evitando Drona em batalha, que parecia com a própria morte com boca escancarada. O filho de Bharadvaja então, sem perder um momento, deteve a imensa hoste dos Pandavas resistindo a combatentes a centenas e milhares. Sikandin também, ó o rei, alcançando o filho de Drona naquela batalha, atingiu rapidamente o último entre suas sobrancelhas com 3 flechas. E aquele tigre entre homens, Asvatama, perfurado com aquelas flechas parecia belo como a montanha Meru com seus 3 topos dourados altos.
Então, ó rei, Asvatama estimulado pela raiva, e dentro de metade do tempo tomado por um piscar de olhos, derrubou naquele combate o quadrigário de Sikandin e estandarte e corcéis e armas, cobrindo-os com miríades de flechas. Então aquele principal dos guerreiros em carros, Sikandin, aquele opressor de inimigos, pulando daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, e pegando uma cimitarra afiada e polida e um escudo, excitado com raiva, se moveu sobre o campo com grande energia como um falcão. E enquanto ele se movimentava com grande energia, ó rei, no campo com espada na mão, o filho de Drona fracassou em encontrar uma oportunidade para atingi-lo. E tudo isso parecia muito extraordinário. E então, ó touro da raça Bharata, o muito colérico filho de Drona enviou atrás de Sikandin naquela batalha muitos milhares de flechas. Mas Sikandin, aquele principal dos homens poderosos, com sua espada afiada cortou aquela chuva ameaçadora de flechas que ia em direção a ele. Então o filho de Drona cortou em pedaços aquele escudo belo e resplandecente e enfeitado com 100 luas e então aquela espada também de Sikandin. E ele perfurou o corpo do último também, ó rei, com um grande número de flechas aladas. Então o Sikandin, girando o fragmento em sua mão daquela sua espada que tinha sido cortada por Asvatama com suas flechas e que parecia uma cobra brilhante, arremessou rapidamente nele. O filho de Drona, no entanto, mostrando naquela batalha a agilidade de seus braços, cortou aquela lâmina quebrada que ia impetuosamente em direção a ele que parecia em esplendor com o fogo que resplandece no fim do Yuga. E ele perfurou o próprio Sikandin com inúmeras flechas feitas de ferro. Então o Sikandin, ó rei, muito afligido por aquelas flechas aladas, subiu rapidamente no carro de Satyaki, aquele descendente de grande alma da linhagem de Madhu. Então o Satyaki, excitado com raiva, perfurou naquela batalha, com suas flechas terríveis o cruel Rakshasa Alanvusha por todos os lados. Aquele príncipe dos Rakshasas então, ó Bharata, cortou naquele combate o arco de Satyaki com uma flecha de forma de meia-lua e perfurou Satyaki também com muitas flechas. E criando por meio de seus poderes Rakshasa uma ilusão, ele cobriu Satyaki com chuvas de flechas. Mas admirável foi a coragem que nós então vimos do neto de Sine, visto que atacado por aquelas flechas afiadas ele não demonstrou medo. Por outro lado, ó Bharata, aquele filho da linhagem de Vrishni aplicou com mantras a arma a Indra, a qual aquele herói ilustre da família de Madhu tinha obtido de Vijaya. Satyaki era discípulo de Arjuna em armas. Aquela arma, reduzindo a cinzas aquela ilusão demoníaca, cobriu Alanvusha totalmente com flechas terríveis, como uma massa de nuvens cobrindo o leito da montanha com torrentes de chuva na estação chuvosa. Nisso o Rakshasa, assim afligido por aquele herói da linhagem de Madhu, fugiu com medo, evitando Satyaki em batalha. Então o neto de Sine, tendo vencido aquele príncipe dos Rakshasas que era incapaz de ser derrotado pelo próprio Magavati, proferiu um rugido alto na própria vista de todas as tuas tropas. E Satyaki, de bravura incapaz de ser frustrada, então começou a massacrar tuas tropas com inúmeras flechas depois do que as últimas fugiram amedrontadas. Enquanto isso, ó monarca, Drishtadyumna, o filho poderoso de Drupada, cobriu teu filho nobre em batalha com inúmeras flechas retas. Enquanto, no entanto, ó Bharata, Drishtadyumna o estava encobrindo dessa maneira com suas flechas, teu filho nobre não estava nem agitado nem tomado pelo medo. Por outro lado, ele rapidamente perfurou Drishtadyumna naquela batalha primeiro com 60 e então com 30 flechas. E tudo isso parecia muito extraordinário. Então o comandante do exército Pandava, ó Bharata, estimulado pela raiva cortou seu arco. E aquele poderoso guerreiro em carro então matou naquele combate os 4 corcéis do teu filho, e também o perfurou com 7 flechas das pontas mais afiadas. Nisso teu filho, aquele guerreiro de braços poderosos dotado de grande força,
pulando daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, correu a pé, com um sabre erguido, em direção ao filho de Prishata. Então o poderoso Sakuni, dedicado ao rei, indo rapidamente àquele local, fez teu filho nobre subir em seu próprio carro à vista de todos. Então aquele matador de inimigos, o filho de Prishata, tendo derrotado o rei, começou a massacrar tuas tropas como um manejador do raio massacrando os asuras. Kritavarma, naquela batalha, cobriu com suas flechas aquele poderoso guerreiro em carro Bhima. De fato, ele submergiu o último totalmente, como uma imensa massa de nuvens encobrindo o sol. Então aquele castigador de inimigos, Bhimazena, cheio de cólera, e dando risada, disparou algumas flechas em Kritavarma. Atingido por elas, aquele Atirata da linhagem Satvata, superando todos em poder, não tremeu, ó rei, mas em vez disso perfurou Bhima em retorno com muitas flechas afiadas. Então o poderoso Bhimazena, matando os 4 corcéis de Kritavarma, derrubou o quadrigário do último, e então o seu estandarte belo. E aquele matador de heróis hostis Bhima então perfurou o próprio Kritavarma com muitas flechas de diversos tipos. E Kritavarma, totalmente perfurado, parecia estar muito mutilado em todos os membros. Então daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, Kritavarma foi rapidamente para o carro de Vrishaka, na própria vista, ó rei, de Salya e de teu filho. E Bhimazena, estimulado pela raiva, começou a atormentar tuas tropas. Instigado à fúria, ele começou a massacrá-las, como o próprio destruidor armado com sua massa. Capítulo 84. Iravati luta com 2 príncipes Avanti. Ghatotkatcha foge de Bhagadata. Sahadeva fere e expulsa Bhagadata do campo. Dhritarashtra disse: muitos e admiráveis, ó Sanjaya, foram os duelos que eu te ouvi contar entre os Pandavas e meus guerreiros. Tu não falaste, no entanto, ó Sanjaya, de nenhum do meu lado estando alegre em tais ocasiões. Tu sempre falas dos filhos de Pandu como alegres e nunca derrotados, ó Suta, e tu falas dos meus como desanimados, desprovidos de energia, e constantemente vencidos em batalha. Tudo isso, sem dúvida, é destino. Sanjaya disse: teus homens, ó touro da raça Bharata, se esforçam de acordo com a medida de seu poder e coragem, e mostram seu valor até a máxima extensão de sua força. Como o contato com as propriedades do oceano faz as águas doces da corrente celeste Ganga frearem, assim a bravura, ó rei, dos guerreiros ilustres do teu exército entrando em contato com os filhos heróicos de Pandu em batalha, torna-se inútil. Se esforçando segundo seu poder, e realizando as mais difíceis façanhas, tu não deves, ó chefe dos Kurus, criticar tuas tropas. Ó monarca, essa destruição grande e terrível do mundo, aumentando a população dos domínios de Yama, resultou do teu comportamento impróprio e daquele dos teus filhos. Não cabe a ti, ó rei, te afligir pelo que resultou do teu próprio erro. Reis nesse mundo nem sempre protegem suas vidas. Estes soberanos da terra, desejosos de alcançar por meio de batalha as regiões dos justos, lutam diariamente, penetrando em divisões hostis, com o céu somente como seu alvo. Na manhã daquele dia, ó rei, grande foi a carnificina que se seguiu, parecendo a que ocorreu na batalha entre os deuses e os asuras antigamente. Ouça, ó monarca, com atenção indivisa. Os 2 príncipes de Avanti, aqueles arqueiros formidáveis, dotados de grande força, aqueles guerreiros excelentes bravios em batalha, vendo Iravati, avançaram contra ele. A batalha que ocorreu entre eles foi aterradora, de arrepiar os cabelos. Então Iravati, excitado com raiva, rapidamente perfurou aqueles 2 irmãos de formas celestes com muitas flechas afiadas e retas. Aqueles 2, no entanto, familiarizados com todos os modos de guerra, o perfuraram em retorno naquela batalha. Lutando com o máximo de empenho para matar o inimigo, e desejosos de neutralizar os feitos uns dos outros, nenhuma distinção, ó rei, podia ser observada entre eles enquanto eles lutavam.
Iravati então, ó monarca, com 4 flechas, despachou os 4 corcéis de Anuvinda para a residência de Yama. E com um par de flechas afiadas de cabeça larga, ó majestade, ele cortou o arco e estandarte também de Anuvinda. E esse feito, ó rei, pareceu muito extraordinário. Então Anuvinda, deixando seu próprio carro, subiu no carro de Vinda. Pegando um arco excelente e forte capaz de aguentar uma grande tensão, Anuvinda, como também seu irmão Vinda, aqueles principais dos guerreiros em carros vindos de avante, ambos posicionados no mesmo carro, rapidamente dispararam muitas flechas em Iravati de grande alma. Disparadas por eles, aquelas flechas de grande ímpeto enfeitadas com ouro, enquanto percorriam o ar, cobriram o firmamento. Então Iravati, excitado com raiva, derramou sobre aqueles poderosos guerreiros em carros, aqueles 2 irmãos de avante, suas chuvas de flechas, e derrubou seu quadrigário. Quando o quadrigário, privado de vida, caiu no chão, os cavalos, não mais controlados, fugiram com o carro. Tendo vencido aqueles 2 guerreiros, aquele filho da filha do rei dos Nagas, mostrando sua bravura, então começou a consumir com grande energia tuas tropas. Então aquela imensa hoste da Dhritarashtra, enquanto assim massacrada em batalha, começou a cambalear em muitas direções como uma pessoa que bebeu veneno. Aquele príncipe dos Rakshasas, o filho poderoso de Edinva, em seu carro de refulgência solar, provido de um estandarte, avançou contra Bhagadata. O soberano dos Pragjotishas estava posicionado em seu príncipe dos elefantes como um manejador do raio nos tempos passados, na batalha ocasionada pelo rapto de Taraka. Os deuses, os Gandharvas, e os rishis tinham todos chegado lá. Eles, no entanto, não podiam notar qualquer distinção entre o filho de Edinva e Bhagadata. Como o chefe dos celestiais, estimulado pela ira, tinha inspirado os Danavas com medo, assim Bhagadata, ó rei, assustou os guerreiros Pandava. E os guerreiros do exército Pandava, amedrontados por ele por todos os lados, fracassaram, ó Bharata, em encontrar entre suas tropas algum protetor. Nós vimos no entanto, ó Bharata, o filho de Bhimasena lá, em seu carro. Os outros poderosos guerreiros em carros fugiram com corações desanimados. Quando, no entanto, ó Bharata, as tropas dos Pandavas se reagruparam, na batalha que então se seguiu um tumulto aterrador ergueu-se entre tuas tropas. Então Ghatotkasha, ó rei, naquela batalha terrível, cobriu Bhagadata com suas flechas como as nuvens, derramando chuva no leito de Meru. Desviando todas aquelas flechas disparadas do arco do Rakshasa, o rei rapidamente atingiu o filho de Bhimasena em todos os seus membros vitais. Aquele príncipe dos Rakshasas, no entanto, embora atingido por inúmeras flechas retas, não vacilou em absoluto, mas permaneceu imóvel como uma montanha perfurada por flechas. Então o soberano dos Pragjotishas, excitado com cólera, arremessou naquele combate 14 lanças, todas as quais, no entanto, foram cortadas pelo Rakshasa. Cortando por meio de suas flechas afiadas aquelas lanças, o Rakshasa poderosamente armado perfurou Bhagadata com 70 flechas, cada uma parecendo um raio em energia. Então o soberano dos Pragjotishas, dando risada, ó Bharata, despachou naquele combate os 4 corcéis do Rakshasa para o domínio da morte. O príncipe dos Rakshasas, no entanto, de grande coragem, permanecendo naquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, arremessou com grande força um dardo no elefante do soberano dos Pragjotishas. O rei Bhagadata então cortou aquele dardo veloz equipado com uma vara de ouro e correndo impetuosamente em direção a ele em 3 fragmentos, e nisso ele caiu no chão. Vendo seu dardo cortado, o filho de Edinva fugiu com medo como Namushi, aquele principal dos Daityas, nos tempos passados, da batalha com Indra.
tendo vencido em batalha aquele herói de grande bravura e destreza renomada, que, ó o rei, não podia ser vencido em batalha pelo próprio Yama ou Varuna. O rei Bhagadatta com seu elefante começou a esmagar as tropas dos Pandavas como um elefante selvagem, ó o rei, esmagando conforme ele anda os caules de lotos em um lago. O soberano dos Madras se envolveu em batalha com os filhos de sua irmã, os gêmeos. E ele oprimiu aqueles filhos de Pandu com nuvens de flechas. Então o Saareva, vendo seu tio materno, engajado em batalha com ele, cobriu-o com flechas como as nuvens cobrindo o Criador do dia. Coberto com aquelas nuvens de flechas, o soberano dos Madras mostrava uma expressão encantada, e os gêmeos também sentiram grande alegria por sua mãe. Salya estava satisfeito em testemunhar a habilidade dos filhos de sua irmã, enquanto os próprios gêmeos estavam satisfeitos em mostrar aquela habilidade diante de alguém que era parente deles por parte de mãe. Então o Salya, aquele poderoso guerreiro em carro, atacando eficazmente naquela batalha, despachou com 4 flechas excelentes, ó o rei, os 4 corcéis de Nakula para a residência de Yama. Nakula então, aquele poderoso guerreiro em carro, pulando rapidamente daquele carro cujos corcéis estavam mortos, subiu no veículo de seu irmão renomado. Posicionados então no mesmo carro, aqueles 2 heróis, ambos ferozes em batalha, e ambos excitados com raiva, começaram a cobrir o carro dos soberanos de Madras, com suas flechas, esticando seus arcos com grande força. Mas aquele tigre entre homens, embora assim coberto pelos filhos de sua irmã com inúmeras flechas retas, não se abalou de maneira nenhuma, mas permaneceu impassível como uma colina. Dando risada, ele os atacou em retorno com chuvas de flechas. Então o Sahadeva de grande destreza, ó Bharata, cheio de ira, pegou uma flecha poderosa, e avançando no soberano dos Madras, disparou-a nele. Aquela flecha dotada da impetuosidade do próprio Garuda, disparada por ele, atravessou o soberano dos Madras, e caiu sobre a terra. Nisso aquele poderoso guerreiro em carro, profundamente perfurado e muito atormentado, sentou-se, ó o rei, no terraço de seu carro, e desmaiou. Vendo assim afligido pelos gêmeos, privado de consciência, e prostrado em seu carro, seu quadrigário o levou para longe em seu veículo sobre o campo. Vendo o carro do soberano dos Madras se retirando da batalha, os Dhritarashtra's todos ficaram tristes e pensaram que estava tudo acabado para ele, isto é, que ele estava morto. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, os 2 filhos de Madri, tendo vencido em batalha seu tio materno, sopraram alegremente suas conchas e proferiram rugidos leoninos. E então eles avançaram alegremente, ó rei, em direção ao teu exército como os deuses Indra e Upendra, ó monarca, em direção à hoste da Ítya. Capítulo 85. Yudhishthira põe Ruteush para fugir. Shektan vs Kripa. Abhimanyu se abstém de lutar com irmãos de Duryodhana. Sanjaya disse. Então quando o sol alcançou o meridiano, o rei Yudhishthira, vendo os Ruteush, incitou seus corcéis adiante. E o rei avançou em Ruteush, aquele castigador de inimigos, atacando-o com 9 flechas retas de pontas afiadas. Aquele grande arqueiro, o rei Ruteush então, detendo naquela batalha aquelas flechas disparadas pelo filho de Pandu, atingiu Yudhishthira com 7 flechas. Essas atravessando sua armadura, beberam seu sangue naquela batalha, como se sugando as próprias energias vitais residentes no corpo daquele de grande alma. O filho de Pandu então, embora profundamente perfurado por aquele rei de grande alma, perfurou o rei Ruteush em retorno, no coração do último, com uma flecha moldada como a orelha do javali. E aquele principal dos guerreiros em carros, o filho de Prita, com outra flecha de cabeça larga, rapidamente derrubou no chão o estandarte de Ruteush de grande alma de seu carro. Vendo seu estandarte derrubado, o rei Ruteush então, ó monarca, perfurou o filho de Pandu com 7 flechas afiadas.
Nisso Yudhishthira, o filho de Dharma, resplandeceu com fúria, como o fogo que resplandece no fim do Yuga para consumir as criaturas. Contemplando o filho de Pandu excitado com raiva, os deuses, os Gandharvas, e os Rakshasas, tremeram, ó rei, e o universo ficou agitado. E esse mesmo foi o pensamento que surgiu nas mentes de todas as criaturas, isto é, que aquele rei, excitado com raiva, naquele dia consumiria os 3 mundos. De fato, quando o filho de Pandu estava assim excitado com cólera, os rishis e os celestiais rezaram pela paz do mundo. Cheio de ira e frequentemente lambendo os cantos de sua boca, Yudhishthira assumiu uma expressão terrível, parecendo com o sol que se ergue no fim do Yuga. Então todos os teus guerreiros, ó rei, ficaram sem esperança com relação às suas vidas, ó Bharata. Controlando, no entanto, aquela ira com paciência, aquele grande arqueiro dotado de renome excelente então cortou o arco de Shrutayush no punho. E então, na própria vista de todas as tropas, o rei naquela batalha perfurou Shrutayush cujo arco tinha sido cortado, com uma flecha comprida no centro do peito. E o poderoso Yudhishthira então, ó rei, matou rapidamente com suas flechas os corcéis de Shrutayush e então, sem perder um momento, seu quadrigário. Vendo a destreza do rei, Shrutayush deixando aquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, fugiu rapidamente da batalha. Depois que aquele grande arqueiro tinha sido vencido em combate pelo filho de Dharma, todas as tropas de Duryodhana, ó rei, viraram seus rostos. Tendo, ó monarca, realizado essa façanha, Yudhishthira, o filho de Dharma, começou a matar tuas tropas como a própria morte com boca escancarada. Shekitana da linhagem de Vrishni, na própria vista de todas as tropas, cobriu com suas flechas Gautama, aquele principal dos guerreiros em carros. Desviando todas aquelas flechas, Kripa o filho de Saradvati, perfurou Shekitana em retorno que estava lutando com grande cautela, ó rei, com flechas naquela batalha. Então, ó Bharata, com outra flecha de cabeça larga ele cortou o arco de Shekitana, e dotado de grande agilidade de mão, ele também derrubou com outra flecha de cabeça larga o quadrigário do último. Kripa então, ó monarca, matou os cavalos de Shekitana, como também ambos os guerreiros que protegiam os flancos do último. Então Shekitana da linhagem Satvata saltou rapidamente de seu carro, e pegou uma massa. O principal de todos os manejadores de massas, Shekitana, com aquela sua massa matadora de heróis, matou os corcéis de Gautama e então derrubou seu quadrigário. Então Gautama, permanecendo no solo, disparou 16 flechas em Shekitana. Aquelas flechas, atravessando aquele herói da linhagem de Satvata, entraram na terra. Nisso, Shekitana excitado com raiva mais uma vez arremessou sua massa, desejoso de matar Gautama, como Purandara desejoso de matar Vritra. Então Gautama com muitos milhares de flechas deteve aquela massa enorme, dotada da força do diamante, que estava correndo em direção a ele. Então Shekitana, ó Bharata, tirando seu sabre da bainha, avançou com grande velocidade em direção a Gautama. Nisso Gautama também, jogando fora seu arco, e pegando um sabre polido, avançou com grande velocidade em direção a Shekitana. Ambos possuidores de grande força, e ambos armados com sabres excelentes, começaram a golpear um ao outro com aquelas suas armas de gume afiado. Então aqueles touros entre homens, atingidos com a força dos sabres um do outro, caíram sobre a terra, aquele elemento comum de todas as criaturas. Exaustos pelos esforços que eles tinham feito, os membros de ambos estavam imóveis em um desmaio. Então Karakarsha, impelido por amizade, rapidamente avançou para aquele local. E aquele guerreiro invencível, vendo Shekitana naquela situação, acolheu-o em seu carro na própria vista de todas as tropas. E assim também o bravo Sakuni, teu cunhado, ó monarca, rapidamente fez Gautama, aquele principal dos guerreiros em carros, subir em seu carro.
O poderoso Drishtaketu, excitado com cólera, rapidamente perfurou o filho de Somadatta, ó rei, com 90 flechas no peito. E o filho de Somadatta parecia muito resplandecente com aquelas flechas em seu peito, como o sol, ó rei, com seus raios ao meio-dia. Burisravas, no entanto, naquela batalha, com suas flechas excelentes, privou Drishtaketu, aquele poderoso guerreiro em carro, de seu carro, matando seu quadrigário e corcéis. E vendo privado de seu carro, e seus corcéis e quadrigário mortos, Burisravas cobriu Drishtaketu naquele combate com uma chuva grossa de flechas. Drishtaketu de grande alma então, ó majestade, abandonando aquele carro dele, subiu no veículo de Satânica. Chitrasena, e Vikarna, ó rei, e também Durmarshana, esses guerreiros em carros equipados com armaduras douradas, todos avançaram contra o filho de Subhadra. Então uma batalha violenta ocorreu entre Abhimanyu e aqueles guerreiros, como a batalha do corpo, ó rei, com ar, bilis, e fleuma. Esses, na fisiologia hindu, são os 3 líquidos orgânicos do corpo, sempre lutando pelo domínio sobre as forças vitais. Aquele tigre entre homens, no entanto, Abhimanyu, tendo, ó rei, privado teus filhos de seus carros, não os matou, se lembrando das palavras de Bhima. Bhima prometeu matar os filhos de Dhritarashtra. Portanto, Abhimanyu não desejou falsificar o voto de seu tio por matar ele mesmo algum deles. Então durante o progresso da luta, o filho de Kunti, Arjuna, de corcéis brancos, vendo Bhishma, que era incapaz de ser vencido pelos próprios deuses, procedendo para resgatar teus filhos por causa de Abhimanyu, um garoto e sozinho, embora um poderoso guerreiro em carro, dirigiu-se a Vasudeva e disse essas palavras: incite os corcéis, ó Orishikesa, para aquele local onde estão aqueles numerosos guerreiros em carros. Eles são muitos em número, bravos, educados em armas, invencíveis em batalha. Guie os cavalos de maneira que, ó Madhava, o inimigo não possa ser capaz de matar nossas tropas. Assim solicitado pelo filho de Kunti de energia incomensurável, ele da linhagem de Vrishni então dirigiu aquele carro, ao qual estavam unidos corcéis brancos, para a batalha. Quando Arjuna, excitado com raiva, procedeu assim em direção ao teu exército, um tumulto alto, ó majestade, ergueu-se entre tuas tropas. O filho de Kunti então, tendo se aproximado daqueles reis que estavam protegendo Bhishma, primeiro se dirigiu a Susarma, ó rei, e disse essas palavras: eu sei que tu és o mais notável em batalha, e um inimigo terrível nosso de antigamente. Veja hoje o resultado terrível daquele teu mau comportamento. Eu hoje te farei visitar os espíritos dos teus antepassados mortos. Aquele líder de divisões de carros, Susarma, no entanto, ouvindo essas palavras duras proferidas por aquele matador de inimigos, Vibhatsu, não disse nada a ele em resposta, bem ou mal. Mas se aproximando do heróico Arjuna, com um grande número de reis em seu séquito, e cercando naquela batalha, ele cobriu ajudado por teus filhos, ó impecável, com flechas por todos os lados, frente, retaguarda, e flancos, como as nuvens cobrindo o Criador do dia. Então, ó Bharata, uma batalha terrível teve lugar entre teu exército e os Pandavas, na qual sangue correu como água. Capítulo 86. Yudhishthira impede Sikandin de fugir. Bhima ataca Chitrasena a pé. Sanjaya disse. Então o poderoso Dhananjaya, atingido por aquelas flechas e dando respirações longas como uma cobra pisada, cortou, com grande força, por meio de suas flechas sucessivas, os arcos daqueles poderosos guerreiros em carros. Cortando em um momento, ó rei, os arcos daqueles monarcas poderosos naquela batalha, Arjuna de grande alma, desejando exterminá-los, perfurou eles todos simultaneamente com suas flechas. Atingidos dessa maneira pelo filho de Indra, ó rei, alguns deles caíram no campo, cobertos com sangue. E alguns tiveram seus membros mutilados, e alguns tiveram suas cabeças cortadas.
alguns pereceram com corpos mutilados, e cotas de malha cortadas de lado a lado. E afligidos pelas flechas de Parta, muitos deles, caindo sobre a terra, pereceram juntos. Vendo então aqueles príncipes mortos em batalha, o soberano dos Trigartas avançou em seu carro. E 32 outros entre aqueles guerreiros em carros, eles que tinham estado protegendo a retaguarda dos combatentes mortos, também se lançaram sobre Parta. Esses todos, cercando Parta, e esticando seus arcos de vibração alta, despejaram sobre ele uma chuva grossa de flechas, como as nuvens derramando torrentes de água no leito da montanha. Então Dhananjaya, afligido por aquela torrente de flechas naquela batalha, ficou furioso, e com 60 flechas embebidas em óleo ele liquidou todos aqueles protetores da retaguarda. Tendo subjugado em batalha aqueles 60 guerreiros em carros, o ilustre Dhananjaya ficou profundamente alegre. E tendo matado também as forças armadas daqueles reis, Jishnu correu para o massacre de Bhishma. Então o soberano dos Trigartas, vendo seus amigos, aqueles poderosos guerreiros em carros, mortos, avançou rapidamente sobre Parta, com vários outros reis em sua vanguarda, para matá-lo. Então os guerreiros Pandava, encabeçados por Sikandin, vendo aqueles combatentes avançando sobre Dhananjaya, o mais notável de todos aqueles conhecedores de armas, procederam com armas afiadas nas mãos, desejosos de proteger o carro de Arjuna. Parta também, vendo aqueles homens valentes avançando em direção a ele com o soberano dos Trigartas, mutilou-os em batalha com flechas disparadas do Gandiva. Então aquele arqueiro afamado, desejoso de se aproximar de Bhishma, viu Duryodhana e outros reis encabeçados pelo soberano dos Sindhus, lutando com grande energia por um momento e detendo aqueles guerreiros que estavam desejosos de proteger Bhishma, o heróico Arjuna, grande coragem e destreza infinita, evitando Duryodhana e Jayadratha e outros, aquele guerreiro de força poderosa e grande vigor mental, finalmente procedeu, arco e flechas nas mãos, em direção ao filho de Ganga em batalha. Yudhishthira, de grande alma também, de destreza feroz e renome infinito, evitando em batalha o soberano dos Madras, que tinha sido designado como sua parte, rapidamente procedeu, com cólera estimulada e acompanhado por Bhima e o filho de Madri em direção a Bhishma, o filho de Santanu, para lutar. Conhecedor de todos os modos de guerra, o filho de grande alma de Ganga e Santanu, embora atacado em batalha por todos os filhos de Pandu juntos, não vacilou em absoluto. De poder feroz e grande energia, o rei Jayadratha, de pontaria certeira, avançando em batalha, cortou violentamente com seu próprio arco excelente os arcos de todos aqueles poderosos guerreiros em carros. E o ilustre Duryodhana também, com cólera estimulada e tendo ira como sua atitude, atingiu Yudhishthira e Bhimazena e os gêmeos e Parta, com flechas parecendo chamas de fogo. Perfurados por flechas por Kripa e Sala e Chitrasena, ó Senhor, os Pandavas, inflamados com raiva, pareciam os deuses perfurados por flechas pelos Daityas reunidos nos tempos passados. O rei Yudhishthira então, vendo Sikandin fugindo, tendo tido sua arma cortada pelo filho de Santanu, encheu-se de raiva. Ajatasatru, de grande alma, dirigindo-se furiosamente a Sikandin naquela batalha, disse essas palavras: tu disseste naquela hora, na presença do teu pai, para mim, eu mesmo matarei Bhishma de votos superiores com minhas flechas da cor do sol refulgente. Realmente eu digo isso. Esse mesmo foi teu juramento. Aquele teu juramento tu não cumpres, visto que tu não matas Devavrata em batalha. Ó herói, não seja uma pessoa de voto não cumprido. Cuide da tua virtude, linhagem e fama. Contemple Bhishma de impetuosidade terrível, oprimindo todas as minhas tropas com suas inúmeras flechas de energia ardente e destruindo tudo num momento como a própria morte. Com teu arco cortado, evitando a batalha, e vencido pelo filho nobre de Santanu, para onde tu vais, abandonando teus parentes e irmãos? Isso não fica bem em ti.
vendo Bhishma de destreza infinita, e nosso exército desbaratado e fugindo, tu estás seguramente, ó filho de Drupada, apavorado, já que a cor do teu rosto está pálida. Desconhecido por ti, ó herói, Dhananjaya se engajou na batalha terrível. Célebre por todo o mundo, porque, ó herói, tu estás com medo hoje de Bhishma. Ouvindo essas palavras do rei Yudhishthira o justo, que eram duras, embora repletas de razão acertada, Sikandin de grande alma, considerando-as como bom conselho, rapidamente se decidiu sobre matar Bhishma. E enquanto Sikandin estava procedendo para a batalha com grande impetuosidade para se lançar sobre Bhishma, Salya começou a resistir a ele com armas terríveis que eram difíceis de serem frustradas. O filho de Drupada, no entanto, ó rei, de destreza igual àquela do próprio Indra, vendo aquelas armas refulgentes como o fogo que resplandece na hora da dissolução universal assim expostas, não estava confuso de modo algum. Detendo aquelas armas por meio de suas próprias flechas, aquele arqueiro poderoso, Sikandin, permaneceu lá sem se mover. E então ele pegou outra arma, isto é, a aterradora arma Varuna para frustrar aquelas armas ígneas de Salya. Então os celestiais que estavam no firmamento, e os reis da terra também, todos viram as armas de Salya frustradas por aquela arma Varuna de Sikandin. Enquanto isso, o heróico Bhishma de grande alma, ó rei, naquela batalha, cortou o arco e o estandarte matizado também do filho de Pandu, o rei Yudhishthira da linhagem Ajamida. Nisso jogando de lado seu arco e flechas ao ver Yudhishthira dominado pelo medo, e pegando uma massa naquela batalha, Bhimazena avançou, a pé, em Jayadratha. Então Jayadratha, com 500 flechas terríveis de pontas afiadas e cada uma parecendo a vara da morte, perfurou Bhimazena de todos os lados que estava assim avançando impetuosamente nele, massa na mão. Desconsiderando aquelas flechas, o impetuoso Vrikudara, com coração cheio de raiva, matou naquela batalha todos os corcéis, nascidos em Arata, do rei dos Sindos. Então vendo Bhimazena a pé, teu filho Chitrasena de coragem inigualável e parecendo o próprio chefe dos celestiais, rapidamente avançou nele em seu carro, com armas erguidas, para dar a ele seu golpe final. Bhima também, rugindo e proferindo um grito alto, avançou nele impetuosamente, massa na mão. Nisso os Kauravas por toda parte vendo aquela massa erguida parecendo a vara da morte, abandonando teu filho valente, fugiram, desejosos de evitar a queda dela entre eles. Naquela violenta e terrível aglomeração de homens, ó Bharata, confundindo os sentidos, Chitrasena, no entanto, vendo aquela massa correndo em direção a ele, não foi privado de sua razão. Pegando uma cimitarra brilhante e um escudo, ele abandonou seu carro e se tornou um guerreiro a pé no campo, pois saltando de seu veículo como um leão do topo de um rochedo, ele desceu sobre o solo plano. Enquanto isso aquela massa, caindo sobre aquele carro belo e destruindo o próprio veículo com seus corcéis e quadrigário naquela batalha, caiu no chão como um meteoro ardente, solto do firmamento, caindo sobre a terra. Então tuas tropas, ó Bharata, contemplando aquela façanha muito admirável, ficaram cheias de alegria, e todas juntas deram um grito alto sobre o campo de batalha. E os guerreiros todos aplaudiram teu filho por causa do que eles testemunharam. Capítulo 87. Bhishma enfrenta Yudhishthira, evita Sikandin. Noite. Sanjaya disse: aproximando-se então de teu filho Chitrasena de grande energia que foi privado dessa maneira de seu carro, teu filho Vikarna o fez subir em seu carro. E durante o progresso daquele combate geral, tão violento e terrível, Bhishma, o filho de Santanu, avançou impetuosamente em Yudhishthira. Então os Sanjayas com seus carros, elefantes e cavalos, tremeram. E eles consideraram Yudhishthira como já estando dentro das mandíbulas da morte. O senhor Yudhishthira, no entanto, da linhagem de Kuru, acompanhado pelos gêmeos, procedeu em direção àquele arqueiro poderoso, aquele tigre entre homens, Bhishma.
Então o filho de Pandu, disparando naquela batalha milhares de flechas, encobriu Bhishma como nuvens encobrindo o sol. E aquelas inúmeras flechas, bem disparadas por Yudhishthira, foram recebidas pelo filho de Ganga em grupos distintos a centenas e milhares. E assim também, ó majestade, inúmeras foram as flechas atiradas por Bhishma em retorno, as quais pareciam com bandos de insetos percorrendo o ar. Em metade do tempo utilizado em um piscar de olhos, Bhishma, o filho de Santanu, naquela batalha, fez o filho de Kunti invisível por meio de suas inúmeras flechas disparadas em grupos. Então o rei Yudhishthira, excitado com raiva, disparou no Kaurava de grande alma uma flecha longa parecendo uma cobra de veneno virulento. Aquele poderoso guerreiro em carro, Bhishma, no entanto, ó rei, cortou naquele combate, com uma flecha de cabeça em forma de ferradura, aquela flecha disparada do arco de Yudhishthira antes que ela pudesse alcançá-lo. Tendo cortado aquela flecha longa parecida com a própria morte, Bhishma então matou naquela batalha os corcéis, enfeitados com ouro, daquele príncipe da linhagem de Kuru. Então Yudhishthira, o filho de Pandu, abandonando aquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, rapidamente subiu sobre o carro de Nakula de grande alma. Então Bhishma, aquele subjugador de cidades hostis, excitado com raiva, e se aproximando dos gêmeos naquela batalha, cobriu-os com flechas. Vendo aqueles dois irmãos, ó rei, assim afligidos pelas flechas de Bhishma, Yudhishthira começou a refletir seriamente desejoso, ó monarca, de efetuar a destruição de Bhishma. Então Yudhishthira, ó rei, instigou os seus amigos e os soberanos ao seu lado, dizendo: matem Bhishma, o filho de Santanu, se unindo. Então todos aqueles soberanos, ouvindo essas palavras do filho de Prita, cercaram o avô com um grande número de carros. Teu pai Devavrata então, assim cercado por todos os lados, começou a se divertir, ó rei, com seu arco, derrubando todo o tempo muitos poderosos guerreiros em carros. Ele da família de Kuru, assim se movendo rapidamente sobre o campo de batalha, os Pandavas viram parecendo um leão jovem na floresta em meio a um bando de veados. Proferido um rugido alto naquela batalha e infligindo temor nos corações de bravos guerreiros por meio de suas flechas, os kshatriyas o observaram, ó rei, todos cheios de medo, como animais inferiores ao verem um leão. De fato os kshatriyas contemplaram os movimentos daquele leão da raça Bharata em batalha parecer com aqueles de um incêndio ajudado pelo vento enquanto consumindo uma pilha de grama seca. E Bhishma naquela batalha derrubou as cabeças de guerreiros em carros como um homem habilidoso derrubando com pedras frutos maduros da palmeira de árvores que as produzem. E as cabeças de guerreiros, ó rei, caindo sobre a superfície da terra, produziam um barulho alto parecido com aquele de uma chuva de pedras. Durante a continuação daquela batalha violenta e aterradora, uma grande confusão começou entre todas as tropas. E por causa daquela confusão as formações de combate de ambos os exércitos foram rompidas. E os kshatriyas, convocando uns aos outros individualmente, aproximaram-se uns dos outros para lutar. Então o Sikandin, avistando o avô dos Bharatas, avançou nele impetuosamente, dizendo: espere, espere. Lembrando-se, no entanto, da feminilidade de Sikandin, e desconsiderando por isso, Bhishma procedeu contra os Srinjayas. Nisso os Srinjayas, vendo Bhishma naquela grande batalha, estavam cheios de alegria. E eles deram diversos tipos de gritos altos, misturados com o clangor de suas conchas. Então começou uma batalha violenta no decorrer da qual carros e elefantes ficaram emaranhados uns com os outros. E essa era aquela hora do dia, ó Senhor, quando o sol estava no outro lado do meridiano. Então Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas, e aquele poderoso guerreiro em carro o Satyaki, afligiram muito a hoste Bharata com chuvas de flechas e lanças. E com inúmeras flechas, ó rei, aqueles dois começaram a derrotar teus guerreiros naquela batalha.
teus combatentes. No entanto, ó touro entre homens, embora massacrados em batalha dessa maneira não fugiram da luta, tendo tomado uma decisão nobre naquele combate. De fato, tuas tropas começaram a atacar de acordo com a medida de sua coragem. Enquanto, no entanto, ó rei, teus combatentes de grande alma estavam sendo massacrados pelo filho ilustre de Prishata, altos gritos de dor eram ouvidos entre eles. Ouvindo aqueles gritos altos, aquele par de poderosos guerreiros em carros do teu exército, vinda e anovinda de avante, foram rapidamente contra o filho de Prishata. E aqueles poderosos guerreiros em carros, matando rapidamente seus corcéis, juntos cobriram o filho de Prishata com chuvas de flechas. Nisso aquele poderoso guerreiro em carro, o príncipe dos Panchalas, pulando rapidamente daquele seu carro, subiu sem perda de tempo no carro de Satyaki de grande alma. Então o rei Yudhishthira, apoiado por uma grande tropa, procedeu contra aqueles castigadores de inimigos, os dois príncipes de Avanti excitados com raiva. Similarmente teu filho, ó majestade, com toda a preparação, resistiu, cercando vinda e anovinda naquela batalha para apoiá-los. Arjuna também naquela batalha, excitado com raiva, lutou contra muitos touros da classe Kshatriya, como um manejador do raio contra os Asuras. Drona também, que sempre faz o que é agradável para teu filho, inflamado com ira naquela batalha, começou a consumir os Panchalas como fogo, consumindo uma pilha de algodão. Teus outros filhos, ó rei, possuindo Duryodhana como seu chefe, circundando Bhishma naquela batalha, lutaram contra os Pandavas. Então quando o sol assumiu uma cor vermelha, pouco antes de se pôr, o rei Duryodhana, ó Bharata, dirigindo-se às tuas tropas, disse: não percam tempo. E enquanto eles estavam assim lutando e realizando feitos de realização difícil, o sol tendo se tornado invisível por sua retirada atrás da colina ocidental, lá logo fluiu, perto do crepúsculo, o rio horrível cuja correnteza e vagalhões eram de sangue, e que estava infestado por inúmeros chacais. E o campo de batalha tornou-se terrível, cheio como estava de fantasmas e com aqueles chacais uivando horrivelmente, pressagiando mal. Rakshasas e pisachas e outros canibais eram vistos por toda parte, a centenas e milhares. Então Arjuna, tendo vencido aqueles reis encabeçados por Susarma junto com todos os seus seguidores, no meio de sua divisão, procedeu em direção à sua tenda. E o senhor Yudhishthira também da família de Kuru, acompanhado por seus irmãos, e seguido por suas tropas, procedeu, ó rei, quando a noite começou, para sua tenda. E Bhimazena também, tendo vencido aqueles reis, isto é, aqueles guerreiros encabeçados por Duryodhana, procedeu em direção à sua tenda. E o rei Duryodhana com suas tropas, cercando Bhishma, o filho de Santanu, naquela grande batalha procedeu em direção à sua tenda. E Drona, e o filho de Drona, e Kripa, e Salya, e Kritavarman da linhagem Satyavata, circundando todo o exército da Dhritarashtra, foram em direção às suas tendas. E similarmente Satyaki também, ó rei, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, circundando seu exército, foram para suas tendas. Foi assim, ó rei, que aqueles castigadores de inimigos, tuas tropas e os Pandavas, cessaram de lutar quando veio a escuridão. Então os Pandavas, e os Kauravas, se retirando para suas tendas, entraram nas mesmas, elogiando uns aos outros. E fazendo arranjos para a proteção de seus bravos guerreiros e dispondo postos avançados de acordo com o regulamento, eles arrancaram as flechas de seus corpos e se banharam em diversos tipos de água. E Brahmanas realizaram ritos propiciatórios para eles, e bardos cantaram seus louvores. E aqueles homens renomados se divertiram por algum tempo em acompanhamento com música vocal e instrumental. E por um tempo a cena inteira parecia o próprio céu. E aqueles touros entre homens por um tempo não falaram da batalha. E quando ambos os exércitos cheios de homens cansados e elefantes e corcéis dormiram lá, eles se tornaram, ó monarca, belos de se contemplar,